em tempo, gostaríamos de convidar para a nossa palestra a palestrante Ana Carolina Monteiro dos Reis, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e com a palestra Fiscalização e Governança do RPPS, a responsabilidade dos vereadores e dos conselheiros na sustentabilidade previdenciária. E o mediador, senhor Daniel Júnior, vereador do município de Dourados e presidente da União das Câmaras. E também avisar que o senhor Ottoni vai estar na sala ao lado ali, tá? Quem tiver alguma dúvida e quiser, pode procurá-lo, que ele vai lá estar em atendimento. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Pós-almoço, eu sei que é difícil, mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter muito a aprender aqui com a Ana Carolina. Desde já agradecer por dividir esse espaço com ela. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Daniel Júnior, de Dourados. Sou presidente da Associação dos Vereadores, que coordena aí mais de 849 vereadores do nosso estado. E agradecer também toda a diretoria do Michel por nos fazer esse convite para estar aqui aprendendo um pouquinho mais e levando para os nossos vereadores o papel dos RPPS e a importância da previdência dos nossos servidores, tanto do município quanto do estado. Seja bem-vindo, meu amigo Nery também, nosso amigo ali do Tribunal de Contas. E eu quero desde já passar para quem domina esse assunto e pode nos trazer mais um pouquinho. Ana Carolina, nossa auditora do Tribunal de Contas, está contigo. Depois, no final, vamos abrir para perguntas. Eu também quero fazer algumas aqui, tá bom? Obrigado, está contigo. Eu acho que você não atrapalha, não. Não, pode ficar. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Carolina, eu sou auditora do Tribunal de Contas aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou no tribunal, vai fazer já 8 anos, e eu creio que há uns 6 trabalhando, não exclusivamente, mas principalmente com fiscalização dos RPPS aqui do estado. Eu sou economista de formação e também mestre em administração pública. Posso quebrar um protocolo? Quem que autoriza quebrar protocolo aqui? Ninguém? Então posso? Então, obrigada. Eu queria que, se tivesse perguntas no decorrer, por quê? Tenho vários slides, sim, mas eu acho que contribui, se tiver perguntas no meio, caso alguém queira fazer pergunta, fica à vontade, porque se ficar para o final, capaz da gente não ter tempo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar já no decorrer da palestra, já que parece que me foi autorizado, né? Então, vamos combinar assim, Ana, me permita. Alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão, eu saio daqui, corro e levo o microfone. Pode ser assim, pessoal? Combinado? Ótimo. Então, vamos começar. Eu queria, primeiro, conhecer aqui o público. Alguns rostos eu conheço, mas quantos aqui são conselheiros ou membros do comitê de RPPS? Levanta a mão, por favor. A grande maioria. Dirigente de RPPS? A gente tem vereador ou assessor de vereador? Representante da Câmara? Tirando o Daniel? Só você? Mais alguém? 2? 2? Que bom. Outras oportunidades, outros eventos que a gente já participou, a gente tem uma dificuldade grande, Daniel, e uma vontade de conversar com os vereadores, com os representantes, mas eu fico feliz, obrigada pela presença de vocês, espero que não somente vocês, mas os demais conselheiros, dirigentes e tudo mais, possam também, tenham acesso para compartilhar o que a gente vai conversar um pouco com o Poder Legislativo, que acaba tendo uma grande importância. Então, bom, tem toda uma introdução aqui sobre a parte da sustentabilidade, mas a Carísia já falou tão bem, o Kogut, outros atuários. Então, não vou me deter muito na parte da questão da sustentabilidade. Mas eu acho que ela ficou muito claro que uma previdência sustentável ela é uma decisão coletiva. Ela não é composta só pelo gestor do RPPS, só pelo prefeito.
não só pelo prefeito atual, são muitas gestões, são várias pessoas envolvidas, não vamos nem entrar aqui no mérito quem que deu causa para a situação atual dos municípios, mas ela é uma decisão coletiva e muitas pessoas têm poder, vamos dizer assim, têm forma de influenciar nisso. E é um pouco dessa responsabilidade que a gente quer conversar agora nessa palestra. Bom, eu não vou nem entrar no que é um RPPS. A gente tem a preocupação porque, às vezes, precisa nivelar um conhecimento básico. A gente pode ter aqui alguém que está trabalhando no regime próprio há 30 anos, que vai saber muito mais do que eu, por exemplo. Eu creio que pode ter pessoas aqui que vão trabalhar com a RPPS, talvez até há mais tempo do que a minha idade, eu não sei. Mas ali quase a minha idade, eu tenho 38 anos. Mas a gente também pode ter conselheiros novos que acabaram de entrar numa gestão e que ainda estão aprendendo. Então, sim, o RPPS é o que nos trouxe aqui, o objeto principal desse congresso, né, que é o regime próprio de previdência social. Aqui no nosso estado são 51 RPPS municipais, fora o estadual. E a gente começa aqui pela Constituição Federal, que no artigo 40, ela fala que os regimes próprios eles estão organizados, vamos colocar assim, ele tem como característica essas 3 principais características. Primeiro, ele é contributivo, ou seja, os servidores, agora os aposentados, que é bastante polêmico, os pensionistas, o ente, todos contribuem. O RPPS ele tem caráter solidário, ou seja, não está lá separado o recurso da Ana, o recurso do doutor Ademir, o recurso do Deoclésio. Não. O recurso entrou, esse recurso ele serve para pagar os benefícios da coletividade. E deve ser preservado, Ele é um mandamento constitucional. O equilíbrio, tanto financeiro quanto o atuarial. Bom, só antes da gente aqui avançar, qual que é a diferença? Já foi falado aqui também, mas as pessoas elas mudam, né, entre as palestras, só para a gente ter aqui muito claro. Quando a gente fala em equilíbrio financeiro, nós estamos falando do hoje. O caixa tem que fechar naquele ano. Então, as contribuições que estão entrando, elas têm que ser suficientes para pagar os benefícios e as despesas administrativas. Está claro? Então, assim, o equilíbrio financeiro é o caixa do hoje. O equilíbrio atuarial, que o Kogut acabou de fazer uma apresentação excelente. Então, a gente está falando acerca do futuro. A Carize explicou muito bem, né? Fez uma analogia clara para quem estava aqui com o ônibus lá no caminho. Então, o equilíbrio atuarial. O RPPS ele tem que ter recurso para custear os benefícios que já foram concedidos, mas também aqueles que ele ainda vai conceder no horizonte do tempo. E todos os regimes próprios devem preservar. Isso é mandamento constitucional. Bom, e quando a gente fala em governança, o que é? É toda a estruturação. Vamos pensar ali em como um regime próprio, isso não serve só para regime próprio, como que uma empresa, um outro órgão está organizado. A gente fala sobre estrutura, de gestão, a gente fala sobre como que está ali a parte do organograma, a gente fala, inclusive, de processos. Então, a governança no âmbito do RPPS é um conjunto integrado de princípios, normas, estruturas organizacionais, processos e mecanismos. Aqui, a gente inclui o que a gente está hoje colocando como tema da nossa conversa. Os conselhos, os comitês, o comitê, né, de investimento, a diretoria. Então, aqui a gente está falando da governança do RPPS. O vereador, ele não está ali diretamente na governança do RPPS, mas também tem um papel importante. Por que que o tema da sustentabilidade é importante? Eu acho que a Carízia já deixou assim, isso bem claro. Se a conta do RPPS não fecha, ou mesmo que ela feche, se a conta do RPPS está cara, quem paga é toda a sociedade. Se o ente, se o município precisa aportar mais recurso para o regime próprio, quer dizer que ele está deixando de investir em outras coisas. Então, ele vai diminuir o investimento, seja em educação,
saúde, infraestrutura. Então, a sustentabilidade de um RPPS ele é importante pelos dois lados. Pelo lado do próprio beneficiário, então, porque ele tem que garantir, não é um simples benefício, é o sustento, às vezes, de uma família inteira. É o nosso sustento. Sempre que a gente vai numa fiscalização, a gente fala, eu me preocupo, porque também é o meu dinheiro. Ainda que eu estou fiscalizando o município, mas eu também quero cuidar. Eu dependo daqui, no caso, da GPREV. Então, assim, é o nosso dinheiro, é o nosso futuro sustento. Então, importa para quem está sendo beneficiado, mas importa também para todos os cidadãos, ainda que não sejam servidores públicos, porque, se precisar aportar mais recurso na Previdência, vai diminuir o recurso para investimento público. Uma responsabilidade compartilhada. Então, a gente começou a falar disso já no começo. Não é uma responsabilidade só do diretor-presidente. Ah, ele é ordenador de despesa. Ah, ele assina a maior parte das coisas. Não é só responsabilidade dele, não é só responsabilidade do prefeito. E à medida que a gente vai avançando, vai ficar mais claro isso. Falamos um pouco já, não vou me delongar, eu creio que ficou claro. Equilíbrio financeiro. A gente está falando do agora. O caixa precisa fechar, ano a ano, mês a mês. Equilíbrio atuarial. Estamos falando já com vistas ao futuro. O caixa precisa estar preparado para bancar os compromissos que ainda vão ser assumidos. Vocês sabem, eu não sei quantos aqui estavam na época que eu fiz minha dissertação do mestrado, mas quando eu fiz minha dissertação do mestrado, teve um outro evento de capacitação que a DIMP realizou, e eu falei que eu ia pedir ajuda dos RPPS, que eu estava levantando algumas informações, eu fiz eu fiz um diagnóstico dos RPPS aqui do Mato Grosso do Sul. Quando eu fiz a dissertação, os dados dela são de 31 de dezembro de 2022. Dos 51 RPPS municipais aqui do estado, nós tínhamos só 2 que eram superavitários, todos os outros deficitários. Na época, Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia. Agora, dado de 31 de 12 de 2025, Sidrolândia já deixou de ser, né, Robson? Estou olhando para o Robson, porque ele confirma, a diretor financeiro de Sidrolândia. Sidrolândia já deixou de ser. Tem alguém de Nova Alvorada do Sul aqui? Nova Alvorada é o único município que permanece com superávit atuarial, certo? Eu ainda confirmei os dados ontem no CADPREV. É surpreendente até que Nova Alvorada ele continua ali com a saúde financeira. Não estou falando específico por eles, mas para vocês verem como que é uma realidade séria. Quando alguns municípios falam, ou ao final de uma avaliação atuarial, está lá, ficou com superávit, considerando já o plano de amortização implementado. Então, eu estou falando sem o plano de amortização, sem qualquer outra forma de equacionamento do déficit, só considerando a provisão matemática de benefícios concedidos, a conceder e aquilo que o RPPS já tem de ativo garantidor. Então, sem considerar o plano, porque aí a maior parte dos municípios aqui do estado, não sei se tem gente de Mato Grosso, Goiás, mas é que eu tenho os dados do Mato Grosso do Sul, então eu vou falar mais daqui. Considerando aqui os nossos municípios, então nós temos dos 51, apenas um município que possui superávit atuarial. O que quer dizer? Apenas o município de Nova Alvorada do Sul, hoje, tem mais ativo garantidor do que benefício a custear no futuro. Essa é uma realidade séria, preocupante, porque é uma dívida cara a ser paga. Bom, vocês são cansados de saber isso, mas essa é a pirâmide normativa, ainda mais enquanto Tribunal de Contas. O Kogut não está mais aqui? O Tony também não? Tem, assim, as pessoas vão falando, o atuário, o contador, as outras pessoas têm uma mágoa, né, do Tribunal de Contas, mas, infelizmente, nosso papel é confrontar algumas coisas, mas eu vi que eles falaram algumas coisas que a gente não faz aqui no Mato Grosso do Sul. Menos mal, fica para os outros estados. Mas é o nosso papel. A gente precisa analisar os atos que são praticados nos regimes próprios, assim como nos outros órgãos, mas sempre confrontando com algum critério legal. E quais são
as normas, as principais normas que envolvem o regime próprio. Então, a primeira Constituição Federal, eu até citei já o artigo 40, mas não só ele. A Lei 9717, que ela é a norma desde 98, a norma geral, assim, dos regimes próprios. Quem trabalha, trabalha literalmente, né, no RPPS, quem é membro de conselho, de comitê, precisa conhecer. É muito sério. Não tem como você saber se você está fazendo algo certo se você não conhece a norma, que fala o que é certo e o que é errado. Então, é chato? É chato. Eu mesma vou ter que ler alguns artigos aqui na apresentação. Mas é necessário. A lei local. Gente, a lei local ela é muito importante. Ela também é uma lei, afinal. E cada município vai ter a sua especificidade. Então, cada município precisa conhecer qual é a lei que rege o RPPS ali no seu município ou no estado. E, por fim, a portaria 1467, agora todo mundo já acostumado com ela, nem se fala mais a super portaria, na época ela revogou mais de 80 normas, consolidou, que ela vem trazer à prática, o que deve ser feito ali no dia a dia. Bom, então, como que é essa governança, a gente pensando ali em organograma, dentro de um regime próprio? Nós temos a unidade gestora, que é quem executa. Aqui, vamos colocar, em vez de unidade gestora, vamos pensar na diretoria em si. A maior parte dos regimes tem uma figura de diretoria. Em alguns lugares onde um fundo pode ter uma estrutura um pouco diferente, mas na grande maioria a gente tem, então, uma diretoria que executa, um conselho deliberativo que direciona. Prestem bem atenção. Não é a diretoria que decide. Para começo de conversa, quem direciona, quem delibera é o Conselho Deliberativo. Então, olha a importância do Conselho Deliberativo. Na prática, às vezes acaba passando boa parte das responsabilidades para o diretor-presidente. E não é o caso. Ele executa algo deliberado, decidido, direcionado pelo Conselho Deliberativo. Conselho Fiscal, que vai fiscalizar, vai ser, vamos comparar assim, com o controle interno, ali dentro do regime próprio, né? Dentro da unidade gestora. E, por fim, o Comitê de Investimentos, que é quem vai ser... Essas pessoas elas têm que estudar, elas têm que aprender, é quem vai entender, literalmente, dos investimentos. Geralmente, quem vai decidir, escolher quais são os ativos que vão receber recursos, não só no primeiro momento, se precisa tirar, aplicar em outra coisa, é quem vai estudar, por mais que tenha uma consultoria de investimentos, é o Comitê de Investimentos quem vai dar esse apoio técnico sobre investimentos, principalmente. Isso a gente está falando dentro do RPPS. Fora do RPPS, a gente tem o controle externo. Então, a gente tem o Tribunal de Contas, aqui, eu dando o exemplo, eu representando o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas, ele auxilia o Poder Legislativo. Pela Constituição Federal, quem é titular do controle externo é o Poder Legislativo. Então, a Câmara de Vereadores, os vereadores, deveriam ter uma atuação mais próxima, mais constante, de controle externo mesmo, junto aos RPPS municipais e estaduais. Depois eu vou apresentar algumas formas que os vereadores poderiam estar fazendo esse controle. Então, a gente tem a Câmara como titular do controle externo e o Tribunal de Contas, ele é independente, mas ele não é o titular. Ele auxilia o Poder Legislativo nesse controle. O que eu acabei de falar, o tribunal ele auxilia, mas ele não substitui. E vamos começar, então, falando especificamente sobre os conselheiros. Quando eu falar conselheiros, leiam conselheiros e membros de comitê também, porque é mais fácil a gente usar o termo conselheiro. Segundo o artigo 8º,
Gente, quando for norma, eu vou ler, tá? Peço desculpa, porque eu vou ler no slide. Mas, como eu falei, a gente trabalha com base em um critério legal. Então, a gente está aqui, não foi a Ana que disse, foi a Lei 9717 que disse. Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos e comitês respondem diretamente por infração ao disposto nessa lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar, bananã, bananã, bananã. Então, o conselheiro, ele também responde por 3 coisas. Ele responde pelo que ele decide. Então, vamos lá, você analisou alguma coisa e decidiu algo. Se for algo que infringe a lei, vai responder por isso. Vai responder pelo que ele aprovou, mesmo que ele não entenda. Não vai ser uma justificativa. A gente vai lá apurar a causa. Desconhecimento. Mas não isenta da responsabilização. Ele pode até não saber, mas ele vai ser responsável se ele veio aprovar algo que infringiu alguma norma. E também o que ele se omite de fazer. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Lá no Tribunal de Contas, quando a gente faz um relatório, numa fiscalização, caso seja uma irregularidade, uma afronta à lei, a gente precisa preencher um documento que é chamado matriz de responsabilização. O que é essa matriz? É a gente pegar e falar qual que foi a conduta, eu vou usar termos, não os termos exatos que estão na matriz, mas termos leigos para ficar mais claro. Qual que foi a conduta errada? O que foi feito de errado? Quem fez? O que essa pessoa fez exatamente para que acontecesse isso? Então, vamos usar um exemplo. Investiu num fundo vedado, que não poderia investir. Então, a conduta, vamos supor, do Comitê de Investimentos, porque ele escolheu e ele aprovou aplicar num fundo vedado. Mas, nesse caso, que seria uma irregularidade, uma aplicação num fundo vedado, eu vou pegar e eu vou colocar o Conselho Fiscal também. Porque estava lá na norma, estava lá na lei local, que ele deveria acompanhar os investimentos. Um exemplo, se tiver na norma dele, que ele deveria acompanhar a aplicação em relação ao estabelecido na política anual de investimentos e nas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, no caso, se ele não falou nada, a gente também vai apontar o Conselho Fiscal como responsável e a conduta vai ser omissão. Então, não fazer quando devia fazer algo também é justificativa para ser responsabilizado. O que acontece na prática? Vocês vão falar assim, mas eu não... Tá, nós temos fiscalizações em andamentos e ninguém do Comitê de Investimentos, ninguém do Conselho Deliberativo recebeu lá a intimação no seu próprio nome, ninguém foi multado. Por quê? Estou falando aqui na prática do Tribunal de Contas, porque eu acho que fica mais claro se a gente trouxer o exemplo prático. Se ninguém foi responsabilizado, é porque era uma impropriedade. Então, no caso de uma impropriedade, que é uma afronta a uma norma infralegal, que não resultou em dano ao erário, então a portaria 1467 falou que tinha que fazer uma coisa, e a pessoa não fez, a gente vai apontar no relatório. Isso ainda é uma inconformidade, foi algo errado, por assim dizer. Mas como não houve dano ao erário, não vai ter essa cadeia que eu expliquei para vocês, de responsabilização. Essa cadeia de responsabilização, essa matriz de responsabilização, ela vai acontecer só em irregularidades que possam ter causado dano ao erário, porque aí o tribunal vai cobrar. Se ele vai cobrar, tem que ter clareza de quem foi responsável. Se vocês estão recebendo algum relatório de fiscalização, ou vai receber, ou vai ser intimado, e forem apenas impropriedades, vai ter lá Comitê de Investimentos, arrume isso, Conselho Deliberativo, corrija isso, que está errado, mas não vai ter esse apontamento específico.
a culpa disso foi de fulano. O responsável por isso foi fulano nesse período, fulano naquele período, devolva. A gente faz essa cadeia de responsabilização somente para casos de irregularidade, que possam ter causado dano ao erário. Senão, quem vai receber a intimação vai ser o diretor-presidente mesmo, e ele vai ter responsabilidade só de repassar ali as impropriedades. Vamos dizer assim que são inconformidades mais leves. Ficou claro? Deu para ficar claro? Mas o que eu queria que vocês gravassem aqui? A omissão também resulta em inconformidades, sejam impropriedades ou irregularidades. Se a norma não é só fazer algo que não devia ser feito. Se a norma fala que devia fazer alguma coisa e não foi feito, isso também pode resultar em inconformidade, certo? Então, vocês precisam conhecer a norma. Aqui, principalmente a norma local. A portaria 1467, ela fala algumas coisas que deve ser de responsabilidade de cada um dos conselhos. Mas aqui, principalmente, a lei do município, a lei que instituiu e rege o RPPS, e também o regimento interno, caso houver. Responsabilidade solidária nos investimentos. Aqui está falando que os dirigentes do ente federativo, instituidor do RPPS e da unidade gestora, e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimento que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida da sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aplicação em desacordo com a legislação. Então, quem foi responsável na cadeia do processo de investimento pode ser responsabilizado e ter que cobrir o prejuízo causado. Aqui, mais uma vez, para não assustar ninguém além do necessário, é para assustar só um pouco. A gente não está falando em prejuízo de risco de mercado. Por exemplo, qualquer investimento tem risco e ele pode, o Ottoni estava explicando ali o registro contábil, quando você tem movimento ali, movimentação ao mercado, tem lucro, prejuízo, ou você vai ter o lucro e prejuízo só quando resgatar, mas ali ele tem movimento de valorização e desvalorização, risco de mercado. Ninguém vai ser responsabilizado se você não infringiu alguma norma. Mas se infringiu alguma norma, se fez algo que não deveria fazer, ou se deixou de fazer algo que deveria fazer, pode responder solidariamente pelo prejuízo que o regime próprio venha a ter. A assinatura tem preço. Aqui só relembrando, que é o básico. Não pode aplicar fora dos limites que estão estabelecidos, tanto na resolução do Conselho Monetário Nacional, quanto na própria política de investimentos do Instituto, e que isso seria uma... Claro que tem suas exceções, tem desenquadramentos passivos, mas se você deliberadamente autorizou uma aplicação que infringe o limite, por exemplo, pode ser responsabilizado por isso. Segregação de funções. Então a gente está falando aqui que os membros dos conselhos, do comitê, têm responsabilidades junto ao RPPS. É importante a gente falar um pouquinho sobre a segregação de funções. Eu vou ler essa frase porque ela está no manual do Progestão da última versão, mas ela replica também o que estava nas versões anteriores. A segregação de atividades ou funções em diferentes setores e responsáveis tem por objetivo evitar que um único agente tenha autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação.
aprovação da operação, execução e controle, reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos. A segregação de funções ela é um princípio estabelecido na Lei de Licitações, mas ele é um princípio aplicável a toda a administração pública. Então, o que a gente está falando aqui? Cada conselho tem a sua função. A gente conversou no começo. O conselho deliberativo, ele é quem decide. E a diretoria é quem executa o que foi decidido. Então, pensa, a própria diretoria já é um contrapeso do conselho. Se o conselho decidiu algo contrário à lei, a diretoria pode falar, espera aí, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui está errado. Reveja, está vendo que foi importante serem pessoas diferentes? Ou seja, a diretoria não pode estar no conselho deliberativo, são pessoas distintas. O conselho fiscal fiscaliza algo que já foi feito. Então, ele não pode ser a pessoa que fez. Como que ele vai fiscalizar os atos que ele mesmo fez? Então, quem está no conselho fiscal não pode estar na diretoria, não pode estar no conselho deliberativo. São pessoas diferentes. Pode. O comitê de investimentos. Aqui a gente vai ter uma exceção. O comitê de investimentos normalmente é composto, em sua maior parte, pela diretoria. Não tem problema. Mas o controlador interno é a figura que, mais uma vez, fiscaliza. Ele não está no conselho fiscal, porque ele é o responsável pelo controle interno aqui, provavelmente do município inteiro. Poucos RPPS, só RPPS em níveis maiores do Progestão, vão ter um controle interno próprio. Então, eu tenho um controle interno do município que fiscaliza. Ele não pode estar no comitê de investimentos. Mas não há impedimento para a diretoria. No caso, no comitê, como ele está executando, também, geralmente, aquilo que foi definido pelo Conselho Deliberativo, ou tem uma alçada pequena, não tem problema. A diretoria pode estar no comitê de investimentos. A diretoria não tem problema. Ela está no comitê de investimentos. Poderia estar no conselho. O comitê ele é como se fosse uma câmara técnica que vai sentar e estudar os investimentos e ficar especialista nisso. Não teria problema. Mas aqui, o caso de um controle interno do município fazer parte do comitê de investimentos, que executa os investimentos que ele deveria fiscalizar também, é ausência de segregação de funções. Além dela fazer o dela de investimento, aliás, além dela fazer a certificação dela da diretoria, ela tem que ter o de investimento. Hoje, o que acontece? Se não tiver todos o pessoal do comitê, os membros do comitê, tá? A gente aplica no enquadrado lá no Ministério da Previdência. Então, eu acho que nesse caso aí seria mais a questão do controlador da Previdência. Isso. A diretoria não tem problema. A gente vai falar da certificação rapidinho, depois, se eu não tiver estourado o tempo até lá. Mas, nesse caso, por exemplo, se a diretoria ela está no comitê e é
aqui o diretor financeiro, ou o diretor de benefício que seja, se ele estiver no comitê de investimentos e ali na diretoria, ele tem que ter a certificação também de comitê de investimentos. Ele tem que ser uma pessoa capacitada para isso. Mas o controle interno não pode. Aonde? Desculpa. É o mesmo caso. Não pode acontecer. Provavelmente, na sua lei, deve estar falando que ou o Conselho Fiscal ou o Conselho Deliberativo tem a obrigação de representar o Tribunal de Contas ou o Ministério Público no caso de tomar conhecimento de atos que infringam a lei. Então, se no município não foi resolvido, o certo seria, por exemplo, representar o Tribunal de Contas. Por quê? Mas não tem impedimento da diretoria fazer parte. Eles vão trabalhar juntos mesmo. Não tem. O problema está no controle interno que deveria controlar os atos. Certo? Como que eu vou saber se está separado, se está sendo respeitado a segregação de funções? As funções elas têm que ser claras. Prestem bem atenção. Eu vou dar uma tarefa. Eu posso dar uma tarefa para os membros de conselho, de comitê? Vocês precisam ler a lei local e ler todas as competências, não só do seu. Tem muita lei que... Isso já aconteceu na minha vida, não posso me isentar. Sabe quando você copia e cola e falha ali em algum detalhezinho? Eu vou ter que confessar que eu já fiz isso também. Às vezes, no copia e cola, olha, tá bonito ali no de Dourados, vou copiar essa parte de Dourados, mas tá legal essa parte aqui de Nova Andradina, eu vou copiar essa parte aqui de Nova Andradina. Tem que reparar se na lei de vocês as competências estão bem distribuídas e não estão se repetindo. Porque tem lugar que, por exemplo, uma competência que está para o Conselho Fiscal também está para o Conselho Deliberativo. Às vezes não tinha nada a ver com o Conselho Fiscal, tinha que estar só no Conselho Deliberativo. Então, deem uma olhada na lei de vocês, nos artigos. Geralmente, eles são bem próximos uns dos outros, onde são estabelecidas as competências de cada um, diretoria, comitê, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e analisem se elas estão certas, se elas não se repetem, se uma não está sobrepondo a outra. E aí entra o papel do vereador também. E procurem. A iniciativa, na verdade, não é do Poder Legislativo, é do Poder Executivo. O RPPS tem que acionar ali o Poder Executivo com o projeto de lei, mas os vereadores precisam ser parceiros para aprovar esse tipo de reestruturação, principalmente se for para corrigir algo que está estabelecido errado. Bom, o RPPS... Você sabe quanto tempo eu tenho? Você já vai vir aqui para acabar? Meu Deus, já acabou. Os vereadores não vieram mesmo, né? A gente pula a parte deles. Tem um ali, ó. Tem mais um ali, de Costa Rica. Chegou o Magno para... Eu vou falar bem resumido dos vereadores. Aqui, o final, eu não vou ler a letra da lei, mas vocês vão acreditar em mim. O que é o negócio? Deixa eu até voltar. O Kogut falou da avaliação atuarial. Ela tem que ser feita todos os anos. Todos os anos, o atuário vai propor algo. Ou ele vai propor que se mantenha como está. Aí eu estou falando tanto de plano de custeio, que é o plano que vai dar a alíquota patronal, a alíquota do servidor, quanto do plano de amortização. Ou o atuário vai falar, está tudo certo, mantenha, ou ele vai falar, não está certo, o déficit cresceu, precisa alterar. Essa é uma das principais responsabilidades dos conselhos. Aqui,
principalmente do Conselho Deliberativo. Dá uma olhada comigo no parágrafo 5 aqui do artigo 55. O artigo 55 está falando que, no caso da avaliação apurar déficit, tem que ser adotadas medidas, e o plano de amortização ele é uma das medidas. Aqui no parágrafo 5 vai falar assim: a proposta do plano de equacionamento do déficit deverá ser apreciada pelo Conselho Deliberativo e disponibilizada pela unidade gestora juntamente com o estudo técnico que a fundamentou aos beneficiários do regime. E na proposta de lei. O plano, vamos de novo, todo ano tem avaliação atuarial. Nela, o atuário se manifesta. Tá bom, vamos manter, ou tá ruim, precisa alterar. Qualquer alteração precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Isso é muito importante. E isso a gente tem visto muita falha. O que evidencia se o Conselho Deliberativo tratou sobre o assunto ou não? A ata tem que tomar o cuidado de tudo que conversar, tudo que deliberar, está registrado em ata. Não adianta falar, mas a gente conversou sobre isso, se não tiver a ata evidenciando. Isso é muito importante. Além disso, aqui no artigo 54, fala que, uma vez implementado, esse plano de custeio ele é objeto de contínuo acompanhamento por parte, dentre outros, dos conselhos deliberativo e do fiscal também. Então, vamos lá. O plano proposto, se a gente falar que... se o atuário falar que precisa alterar o plano, o Conselho Deliberativo tem que deliberar sobre isso, tem que passar isso pelo Conselho Deliberativo, e, uma vez implementado, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal precisam fazer esse acompanhamento contínuo para verificar se o ente está fazendo repasse. Não só o ente, dependendo do município, os órgãos estão separados, Câmara Municipal, se está, mês a mês, tendo repasse regular das contribuições previdenciárias. A norma é clara. Aqui, tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho Fiscal. A certificação já foi conversada, a gente já conversou bastante, mas cada um é responsável por si. Todo mundo precisa cuidar. Os membros de conselho, eles não podem ter sofrido condenação criminal, nem um dos outros requisitos lá da lei de 64, a lei 64 de 1990, que as mesmas regras para tornar inelegível. Tem que ter certificação. No caso do gestor dos recursos, do comitê de investimentos, tem que ter certificação antes de assumir. A própria pessoa é responsável por conhecer essa regra. Nos demais conselhos, a maioria tem que ser certificado. Eu não vou entrar nos pormenores da certificação, porque agora, com progestão, o nível da certificação ela varia de acordo com o nível de aderência ao progestão. O checklist a gente não precisa ler, porque é o que a gente já conversou um pouquinho, mas se vocês gravarem que precisa ter segregação das funções, que todo mundo é importante e responsável no processo, que o Conselho Deliberativo precisa deliberar sobre o plano de custeio proposto, que ele tem que cuidar o que está sendo ali proposto na avaliação atuarial, que a parte dos repasses previdenciários precisa ser acompanhado tanto pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, e que tudo tem que ser registrado em ata. Já é um grande avanço. Já fica mais fácil. E lembrar que pode ser responsabilizado tanto pelo que fez de maneira contrária ao que estava escrito na norma, mas também pelo que deixou de fazer, se estava escrito na norma que precisava ser feito. Eu queria dar um recado assim pessoal para os vereadores, para os representantes dos vereadores. Vou fazer a minha culpa. Obrigada. O vereador precisa estar perto do RPPS.
por mais que ele não seja servidor público, porque quando ele é servidor público do município é mais fácil, porque ele tem um interesse próprio. Ele precisa estar perto. Por quê? A gente está tendo, não sei se você já viu, doutora Ademir, uns problemas assim, meio diferentes. Vereador mexendo em coisa que não podia mexer, alterando norma que o executivo propôs, como estava na outra norma, porque a portaria mandou que fosse assim. E está acontecendo de alguns municípios, os vereadores estão querendo inovar na parte que não pode. Então, por exemplo, diminuindo taxa de administração. Está certo que a norma ela estabelece um limite, mas ela fala que tem que ser suficiente para o custeio. Se diminuir a taxa de administração para menos do que é necessário, a prefeitura vai ter que aportar de qualquer jeito. A gente vai cobrar que a prefeitura repasse a diferença. Então, tem coisa assim que não pode inovar. Está com dúvida? Aí é o papel da RPPS, papel do conselho também. Esteja próximo para explicar. Vai na Câmara, participa de sessão, explica, mostra a norma, mostra que vocês não estão exigindo além daquilo que precisa realmente ser feito. A legislação, por isso que eu coloquei esse atenção. O plano de amortização, o plano de custeio, precisa ser implementado conforme foi proposto pelo atuário. Então, até para se resguardar, os vereadores precisam pedir, vem do executivo, mas precisa pedir a avaliação atuarial, a nota técnica atuarial, qual foi o documento que subsidiou aquilo, e ele precisa seguir, ele não pode escolher nesse caso. Deve seguir conforme proposto. E, por fim, lembrar que ele também tem o dever de fiscalizar, afinal, ele é o titular do controle externo. Porque eu falei da alíquota, consegui, e só para a gente já relembrou a questão dos conselheiros, que responde pelo que fez e pelo que deixou de fazer também se deveria, que o vereador ele tem o poder nas mãos ali de moldar tanto a lei quanto o orçamento, mas ele não pode mudar coisas que a própria norma determinou. E, por fim, o equilíbrio atuarial, por fim, por começo, né, que a gente conversou desde o começo, ele é uma responsabilidade de todos. Estão todos diretamente envolvidos, é literalmente o nosso recurso e o recurso dos demais cidadãos que está sendo impactado. E a boa governança, hoje, ela é medida. Então, hoje, a gente tem os níveis de aderência do Progestão, que levam a possibilidades maior, como foi colocado do investimento, e o ISP, que também considera questões como maturidade, porte, governança, e acaba nivelando os RPPS. Então, o RPPS precisa, hoje, ter uma boa governança para ir se destacando nesses índices de gestão, vamos colocar assim, ter mais possibilidade de investimento, e precisa estar certo também para, eu não entrei em detalhes, mas o CRP, a gente tem esperança que vai diminuir os CRPs judiciais. Então, precisa fazer o certo para manter o CRP administrativo e não impactar no recebimento de recursos do município. Ainda tem isso. Aquilo que o RPPS constrói ali, enquanto unidade gestora, pode, já pensou, causar a perda do SCRP e o município deixar de receber recursos por causa disso? Bom, a Previdência Sustentável ela se constrói com diligência hoje e não com o socorro de amanhã. Eu queria que vocês guardassem essa palavra diligência. Nós estamos com algumas fiscalizações em andamentos, vão sair alguns relatórios esse ano, e vocês vão ver esse termo, cumprimento parcial do dever de diligência. Aí, todos os envolvidos, conselhos, comitê, diretoria, dever de diligência. São vários. Na portaria 1467 tem um monte. Resolução 5272, ainda 4963, para as coisas que passaram. Vocês têm o dever de diligência. Se vocês fizerem a sua parte, juro que eu vou acabar. Se vocês fizerem a sua... Vou pegar um gancho com a questão dos investimentos, que é o que está na moda, por conta principalmente do Master. Se os conselhos, se os membros comprovam que fizeram a sua parte, a perda foi por um risco de mercado. O problema é quando não foi feita o que deveria ter sido feito.
por exemplo, análise prévia, monitoramento, credenciamento, tinha uma série de diligências a serem feitas. Se você está fazendo tudo certinho, o que vier a acontecer, risco de mercado, risco de liquidez. Fala, ó, eu não tive responsabilidade. Mas se não cumpre as diligências que eram determinadas na norma, aí sim pode ser responsabilizado. Mas, se a gente construir com diligência, a gente vai ter uma previdência sustentável para... Ai, minha aposentadoria está longe, a gente precisa aposentar, viu? Não só eu, todo mundo aqui. Se Deus quiser, se a gente fizer o nosso trabalho, a gente vai garantir a aposentadoria de muita gente no futuro. Obrigada. Um agradecimento, Ana Carolina, pela sua contribuição, e ao Daniel. É extremamente importante ter esses momentos com o Tribunal de Contas, até mesmo para nos orientar, né? Então, é muito gratificante. Gostaria de convidar agora o doutor Ademir para fazer a entrega do mimo para o... Antes disso, deixa eu só fazer aqui uma meia-culpa e me comprometer, tá, com todos vocês que estão aqui, que são do nosso estado. Eu sei que tem gente aqui de outro estado, mas dizer para vocês, eu estou há 1 ano e 3 meses à frente da UCV, que é quem representa os nossos vereadores, e dizer para vocês, se tiverem com alguma dificuldade no município de vocês, podem nos procurar ao CVMS. Nós estamos com a nossa associação aqui em Campo Grande. Nos procure ali na rede social, no Google, vocês vão nos achar, e podem vir direto a mim, que sou o presidente, a nossa diretoria, e nós vamos provocar o presidente e aquela Câmara lá onde vocês tiverem dificuldade. E eu quero dizer para vocês, aproximem-se também dos vereadores, né? Porque às vezes tem essa questão, e a Ana disse muito bem. Então, nós estamos à disposição. A Casa de Leis, o Poder Legislativo é a casa do povo. Então, vocês são bem-vindos. E contem conosco, contem com a nossa diretoria. Nós estamos à disposição. Confesso, é um tema novo, é um tema difícil. Eu estou no 2º mandato, há 5 anos sendo vereador. É um tema complexo, muitos nomes difíceis, é uma coisa que não é fácil a gente assimilar, né? Então, a gente está aprendendo muito, e eu quero fazer um agradecimento a toda a diretoria da DIMP, que tem nos convidado para participar desse tema. Já não é o primeiro evento que a gente participa, e eu tenho cada dia mais aprendido e vendo da necessidade e da grandeza que é esse tema, e como a Ana disse, né? É a aposentadoria dos nossos servidores, então é muito importante. Obrigado por nos deixar participar também desse painel aqui. A UCV fica muito grato, e agradecer a todos, né? E vamos continuar aí o nosso trabalho. Daniel, só me comprometendo também, nós estamos à disposição para explicar. Às vezes, os vereadores, como você falou, é algo complexo, quer entender o que é obrigatório, o que não é. Nós estamos, eu sei que você tem proximidade com o Nery, mas também pode ter o meu contato, e se precisar, o Tribunal de Contas pode intermediar também e esclarecer o que for necessário. Até fazendo a última fala, já para entregar o microfone, agradecer em seu nome o nosso presidente do Tribunal de Contas, Flávio Caiati, que tem sido um grande presidente, e o papel do Tribunal de Contas do Estado, ele tem cada dia mais ajudado a prevenir, né? Antigamente a gente tinha muito essa ideia da fiscalização e ser punitivo, né? E o Nery está aqui, é um grande amigo também. A gente tem visto isso na figura do nosso presidente, de vocês. Vocês têm ajudado a orientar, levado a capacitação, e só vai errar aquele que realmente não quiser escutar e não quiser ver aquilo que vocês estão mostrando. Então, leve um abraço ao presidente e agradeça pela disponibilizar vocês para estar aqui nos ajudando nesse tema. Bom, obrigada. Doutor Ademir, para fazer a entrega do mimo para os nossos palestrantes. Doutor, para os dois.